E aí pessoal, eu sou Gabriel Machado, está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um Funko Pop da Tempestade do X-Men. E falando em Tempestade, tá ventando aqui direto, ó. Isso aqui se chama imersão. E antes de irmos pro tutorial, eu venho pedir para vocês se inscreverem, darem like aqui no vídeo e também comentar, porque o comentário de vocês ajuda bastante, vocês não têm noção. Porque o YouTube entende que você tá gostando desse vídeo, então comenta aqui embaixo o que você tá achando do vídeo, o que vocês acharam do cenário que eu montei ali atrás, ó. Eu fiquei sumido esses dias, porque meu celular deu ruim. Ele ficou ruim, a tela dele ficou toda verde, então eu não conseguia gravar. Por isso a gente ficou algumas semanas sem vídeo, mas eu já dei um jeito. Os vídeos vão voltar no mesmo horário, terça-feira, meio-dia, e às vezes eu vou tentar postar vídeos sexta-feira, mas agora no horário de 6 horas da tarde. Então tá, chega de enrolação e bora logo pro tutorial, porque tá muito fácil. Lembrando que todos os materiais vão estar aqui na descrição. Primeira coisa, eu tenho que falar pra vocês o porquê que eu escolhi fazer a Tempestade. Eu não mostrei no começo, mas eu acho que eu vou deixar só pra mostrar no final. E eu escolhi fazer ela justamente porque o molde eu já tinha a cabeça dela pronta. Na verdade, eu não iria ser a Tempestade, eu ia fazer um Funko Pop pra uma outra pessoa. Só que eu acabei mudando, porque eu achei que o tom de pele não ficou muito parecido. Então eu decidi mudar, fazer outra coisa, fazer outro Funko. E aí esse material que eu tinha feito, preparado para fazer o Funko original, tava aqui dando sopa, dando bobeira. Então eu resolvi fazer a Tempestade, porque é uma das minhas personagens favoritas da X-Men. E o passo a passo completo de como fazer um Funko, o corpo, tudo, eu vou deixar aqui. E vocês dão uma conferida, vai estar aparecendo no final do vídeo também. Eu tô olhando pra cá porque o visor da câmera tá aqui, então... Tá, então bora lá. Eu já tinha todas essas peças prontas, eu já havia feito, já havia modelado. E elas ficaram uns 2 meses guardadas, então elas estavam meio duras na parte de colocar o arame. Então algumas partes eu não coloquei o arame como de costume, como na parte dos braços. E isso atrapalhou um pouco por eles não terem o encaixe perfeito do arame, porque eu fiz com outro tipo de arame. A primeira coisa que a gente vai fazer então com essas peças foi fazer o cabelo. Eu peguei o cabelo e dei um movimento ao cabelo. Eu não sei se eu cheguei a ensinar isso, mas nesse vídeo aqui, ó, a gente explica tudo, passo a passo. Como que você vai dar um movimento ao cabelo? Você vai pegar um pedaço de biscuit, da cor que você quer. Você vai abrir com um rolo, vai cortar as tiras e depois vai marcar com uma faca ou com um estilete as mechas. Enrolando, sei lá, você pode pegar um palito ou enrolar mesmo, enrolar na própria mão. E aí você vai ter um cabelo com um movimento. Você vai dando umas ondulações, você vai modelando conforme a ondulação que você quer. É importante também lembrar que o movimento que esse cabelo vai ter, ele precisa ser uniforme. Ou seja, você precisa ter uma direção de onde o vento vai estar soprando. Por exemplo, se o vento está soprando daqui, então o cabelo ele tem que vir para lá, ele não pode vir para cá, ele não pode ficar na direção oposta. É muito importante vocês terem essa ideia, essa analogia na hora que vocês forem fazer o Funko de vocês, beleza? Para não dar erro. E aí eu parti para as franjas. Como eu fiz as franjas? Eu abri uma mecha, só que eu dividi em 3. E aí é como se o formato delas fossem gotas, sabe? Como se fosse uma coxinha. Você tem uma parte aqui redonda e ali no bico a parte mais fina. E aí eu, como sempre, eu fiz a mesma coisa das mechas, dividi elas em 3 e aí eu fui marcando, fazendo os fios com o estilete. E agora na parte do corpo a gente vai posicionar o Funko como a gente quer que ele fique. Eu queria fazer o Funko como se ela estivesse controlando a tempestade, os ventos. Eu a fiz com as mãos assim, meio que levantadas, como se elas estivessem controlando a tempestade, né? E aí eu posicionei, cobri tudo com biscuit preto pra fazer a roupa, né? Porque a roupa dela já é preta, então isso me ajudou bastante. E aí eu deixei tudo secar por 24 horas. Depois de tudo seco, a gente vai pintar. Eu resolvi pintar tudo de preto mesmo, porque o biscuit ele ficou meio fosco e eu queria que a roupa dela ficasse um pouco mais brilhante. Então eu pintei com tinta PVA preta, mas se você quiser não precisa, tá? A escolha é sua. E eu esqueci de falar, mas a capa eu tentei várias vezes, fiz várias tentativas, mas ela ficou ruim. Qual é o segredo pra fazer a capa? Você vai fazer tipo eu não sei qual é o nome que se dá aquilo. Essa imagem aqui que tá aparecendo. E aí vocês vão fazer nesse formato, né? Porque a capa ela meio que tá voando, então vocês têm que fazer assim. E aí depois vocês vão medir também junto com a boneca. E vocês vão modelando, tipo, isso aí vocês têm que levar em consideração o vento, tá?
Eu não queria fazer ela assim, na diagonal, eu queria fazer ela mais aberta. Isso eu fui modelando as pontas, assim, de uma forma bem aleatória. E aí depois você vai deixar secar por 24 horas e depois vai pintar. Depois de seco, eu vim fazendo os detalhes que tem na roupa. Primeiramente, eu fiz com cinza, um prateado, assim, só que eu não gostei. Então eu pintei tudo de preto novamente, e aí eu fiz com dourado, com a tinta dourada. Fiz os detalhes na roupa e o cinto, e o que tem o X do X-Men, né? E aí a gente parte para a parte dos olhos. Os olhos eram pretos, originalmente. Só que aí eu preferi pintar de branco. Só que eu pintei de branco e não ficou muito bom. Então o que eu fiz? Eu peguei mais um pedaço de biscuit, eu cortei no formato redondo, assim, e eu colei nos olhos. Só que ficou muito sobressaltado, então eu meio que fui afundando, assim, com a ponta do dedo mesmo. E no final deu certo, porque o biscuit seca. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, mas todo o biscuit, ele seca pelo menos uns 5, 10% do tamanho original dele. E aí depois de seco, esperei secar mais 24 horas para secar. E aí eu resolvi pintar de branco, e eu passei umas 3 ou 4 camadas. E após secar tudo, eu fiz os detalhes do rosto com pincel. Mesmo pincel fino que a gente fez a roupa, a gente vai fazer os detalhes dos olhos. A primeira coisa que eu fiz foi fazer as sobrancelhas. Eu desenhei as sobrancelhas, tipo, bem mão livre assim, mas eu peguei uma imagem de referência. E depois eu fiz os cílios, na verdade são tipo 2 setinhas assim no lado da bolinha. E aí eu pintei a capa com tinta prata. A mesma tinta que eu tinha feito os detalhes anteriormente, eu não gostei. Pintei de preto, tá, né? Eu pintei a capa e essa é uma parte que vocês têm que tomar muito cuidado, porque se vocês errarem vai ficar tudo cagado e vai ficar uma merda. Então tenha paciência, vá devagarinho que dá certo. E os erros que eu fiz acidentalmente, eu corrigi com tinta preta, mesmo tinta preta. E agora a gente vai pegar um arame galvanizado para prender a cabeça no corpo. Então eu medi mais ou menos qual seria o tamanho do arame. Eu fixei no pescoço, né, nessa parte aqui do pescoço. Só que, como eu falei, essa peça ela já estava seca há muito tempo. Então ela me atrapalhou um pouco nessa parte. Então o que eu fiz? Eu peguei com a ajuda de um alicate e fui forçando e fui girando a peça até ela ficar mais ou menos do jeito que eu queria. Nem precisei fixar com tack bond porque já estava muito duro. Então essa parte eu pulei. Mas na parte da cabeça, como é isopor, então a entrada do arame foi mais fácil. E aí você precisa passar um pouquinho de tack bond no fio e fixar a cabeça. E depois disso eu colei o Funko nessas bases de acrílico, que é geralmente para isso, para vela, para Funko também. Alguns de vocês me perguntam de onde eu compro esses materiais. Geralmente eu compro em loja de artesanato ou então em casa de festa. Isso aí é baratinho, é R$1,20 eu acho. E vem uns 5 pacotes. É de boa. Só que aí, né, como eu não me contento em fazer cagada atrás da outra, e basicamente esse vídeo foi o início de um sonho, deu tudo errado, depois deu tudo certo e depois deu errado de novo. Foi uma montanha russa assim de emoção, foi uma coisa bem bizarra. Enquanto eu tava colando a cabeça do Funko, eu sem querer derramei cola no EVA, tava a base. Colei na base de EVA e não vi. Então sem querer eu coloquei o Funko em cima da cola e aí o fundo ficou uma merda, ficou amarelado, eu tentei tirar e rasgou e não deu certo. Então o que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia, nossa, isso aqui eu tirei tipo assim, nada, de fazer uma base com um X em preto e amarelo, que é o símbolo dos X-Men. Graças a Deus eles têm esse símbolo e graças a Deus é amarelo. Então tudo colaborou para eu chegar nesse ponto. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa base, circulei com lápis, recortei com a tesoura e colei. Com a ajuda de uma régua eu fiz um X com um piloto. Um piloto pode ser qualquer piloto. Eu utilizei esse daqui. Utilizei esse piloto aqui, que é o da Faber-Castell, multiuso. Esse aqui, que é um multiuso permanente. Eu não sei qual é o... Ele é de 1 milímetro aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é de 1 milímetro e foi muito bom. Eu passei umas 2 demãos assim para ficar um pouquinho mais grosso. E depois eu vim colando com cola de isopor. Esse é um detalhe que vocês têm que se atentar. Porque se você passar muita cola, quando você for transferir para a base de acrílico, ele vai aparecer. Então você tem que passar só nas beiradas e bem pouco. Não passa muito, porque senão vai ficar cagado. Tu vai estragar o teu Funko. Toma cuidado nessa parte. E aí eu acho que eu esqueci de falar isso no passo a passo. Mas eu passei um pouco de verniz vitral nos olhos. Eu acho que eu nem cheguei a gravar, mas você tem um potinho de verniz e você
passa ao redor dos olhos para dar um brilho maior. Você pode passar no Funko todo para ele ficar brilhoso, mas eu preferi passar só nos olhos. E depois de tudo isso, finalmente está pronto. Agora, vamos mostrar aqui, ó, o resultado final para vocês. Então, galera, esse foi o vídeo. Essa aqui é a Tempestade, olha. Eu adorei esse Funko. Eu acho que ela tá maravilhosa. Olha o movimento do cabelo que eu falei. E eu achei que ela ficou incrível, eu gostei bastante do resultado. Eu vou postar esse Funko aqui lá no meu Instagram e na minha lojinha também, que caso vocês não saibam, eu tenho uma loja no Instagram da Mesa de Criação. Vai estar aqui na descrição. Tá todos os materiais que eu faço nos vídeos, todos os bonecos que eu mais gosto, coloco lá e todos estão disponíveis para venda. Então, caso você queira saber o valor do preço e frete e tudo mais, tá aqui na descrição. Então é isso, chegou a hora da gente se despedir, né? Foi um vídeo bastante longo e o que vocês acharam do formato? Eu tô tentando fazer esse formato mais interativo com vocês, interagindo entre o tutorial e a minha querida. Então comentem aí embaixo o que vocês acharam, comentem também quais são os personagens que vocês querem ver, se vocês querem ver mais Funkos, se vocês querem ver outros tipos de tutoriais. Comenta aqui, dá o like. E para aquele amigo que também gosta de X-Men e de artigos geeks e essas coisas, tem uma playlist inteira, eu vou deixar aqui, ó, não, aqui. Tem uma playlist inteira só com Funko Pop, todos os Funkos que eu já fiz. Espere lá depois que terminar esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!